Ontem, mais uma vez, o povo brasileiro foi às ruas. Não teve micareta, não teve cartaz padronizado, não teve trio elétrico, não teve organização de bumbuns livres e nem de grandes influenciadores digitais. Era o povo, por ele mesmo, mostrando sua revolta, gritando por liberdade, exigindo seus direitos mais básicos que dia após dia os proto-ditadores que sentam em suas cadeiras luxuosas em palácios insistem em solapar. Mesmo não tendo essa prerrogativa, mesmo sendo ilegal, mesmo sendo inconstitucional, mesmo sendo antidemocrático. Eles insistem em rasgar a Constituição e ainda vêm com a cara mais lavada do mundo fazer pronunciamento dizendo que vão te trancar em casa pelo seu próprio bem. Porque, obviamente, eles são pessoas iluminadas e sabem o que é melhor para você. Você, afegão médio, tia do Zap, tio da padaria, você não passa de um chimpanzé com o smartphone na mão. Você é um incapaz que não sabe nem mesmo cuidar da sua própria vida. Alguém tem dúvida de que é exatamente assim que calcinhas atochadas e leite moças pensam? Meia dúzia de imbecis. Foi assim que deu a notícia o Diogo Mainardi, ele mesmo, cara dos Antas, e que também faz bico na TV Dória. Super imparcial ele, né? E sabe por que isso aconteceu? Por que o povo foi pra rua independentemente de organização? Porque apesar da maioria da população não entender profundamente de política, os abusos dos pseudo-imperadores tupiniquins ultrapassaram e muito os limites de qualquer bom senso. Você não precisa ser um grande filósofo para entender que te trancar em casa, desempregado e sem comida não vai ajudar a curar, a combater nenhum vírus. Aliás, quem se alimenta mal fica até mais suscetível. Você não precisa ser um grande cientista para entender que te proibir de comprar adubo para sua horta no mercado não é uma medida sanitária, e sim uma medida autoritária. Você não precisa ter mais do que 2 neurônios para entender que quando a gente limita o horário de funcionamento do comércio ou diminui o número de ônibus que circula pela cidade, vai ter uma maior concentração de pessoas nesses locais. É básico, né? Qualquer um consegue entender isso. Os governadores conseguiram ir tão longe que até Stalin ficaria com inveja das suas medidas totalitárias. Talvez a temperatura da água tenha subido um pouco rápido demais e agora os sapos começam a pular da panela. É aquela velha máxima, você pode enganar muitas pessoas por algum tempo, você pode enganar todo mundo por pouco tempo, mas você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Em nome de interesses políticos, estão trancando o Brasil, fechando os comércios, impedindo as pessoas de comprarem o que querem no mercado, apreendendo pranchas de surfistas, proibindo as pessoas de irem à academia, enfim, de trabalhar, de viver. Tudo pro seu bem, é claro. E a polícia? O que dizer da polícia? Que papelão, hein, polícia militar? Realmente lamentável. A velha mídia e os poderosos insistem em chamar de antidemocráticos os atos do povo indo às ruas, pedindo liberdade, pedindo pelos seus direitos mais básicos, como trabalhar, ir e vir, levar comida para sua casa. Até aquele que um dia já teve boneco inflável de super-herói nas manifestações populares, veio às redes sociais para condenar o clamor popular por justiça. Sim, Moro, eu tô falando de você mesmo. Repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Tadinho do Fachin, foram buzinar na casa dele, né? Ô dó. O ministro Fachin, ele, sozinho, a tal decisão monocrática. Fachin, de repente, assim, do nada, decidiu que, Curitiba não é o lugar competente para julgar o maior corrupto da história da humanidade.
Vamos passar o processo para Brasília. O mesmo ministro que já havia rejeitado essa mesma mudança por 10 vezes. 10 vezes. Mas agora ele mudou de ideia. Isso é democracia? Quem é que votou no Fachin? Democracia é quando um ministro, de repente, do nada, decide que agora tudo mudou? A Constituição é tão volátil assim? É isso mesmo, produção? E por falar em STF, foi lá que pariram o tal Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Pois bem, então eu vou dizer o que, na minha opinião, é antidemocrático. Antidemocrático, para mim, é entrar numa casa de uma família de trabalhadores sem mandado, bater em mulheres e levar ela presa porque estava fazendo uma festinha de aniversário com 5 pessoas. Antidemocrático, para mim, é prender uma senhora que estava vendendo picolé na orla do Guaíba. É isso mesmo, ela foi presa porque estava vendendo picolé. Aliás, eu preciso comentar aqui rapidamente, né, que o secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, que casualmente também é o vice-governador, é do PTB, o partido do Leão Conservador. Leão no Twitter para ganhar likes e tchutchuca com os ditadores que estão dentro do seu partido. Porque eu não vi ele falar um ai sobre isso. Tô de olho em você, Bob Jeff. A mim você não engana. E vender picolé virou crime, mas comercializar a farinha da Colômbia, eu vou usar esse termo, mas vocês já entenderam o que é, né? Comercializar a farinha da Colômbia tá liberado porque a polícia não pode mais fazer operações nos morros, né, Fachin? Enquanto o STF proíbe a polícia de subir nos morros para combater os traficantes, a população tem que trabalhar de forma clandestina. Qualquer um consegue enxergar o absurdo disso. Nem mesmo Kafka seria capaz de escrever algo tão distópico, tão absurdo, tão humilhante, tão ditatorial, tão antidemocrático. Os atos mais antidemocráticos de toda a história estão vindo justamente daqueles que da boca para fora dizem estar defendendo a democracia. Mas sempre foi assim na história das dentaduras, né? República Popular da China, República Popular Democrática da Coreia do Norte. Todo ditador comete barbaridades dizendo que está defendendo a democracia, que tudo é pelo seu bem. O que você pensou? Que um belo dia você receberia uma carta dizendo: Caro senhor Silva, aqui quem fala é Xixiping. Eu estou enviando este comunicado para dizer que a partir de hoje a sua liberdade acabou. A Constituição não vale mais nada e tudo que você disser ou pensar poderá e será usado contra você para levá-lo ao chilindró ou paredão, dependendo do meu humor. Não, meus caros. Toda a dentadura nega sua existência e ainda chama de extremistas e conspiracionistas aqueles que ousam denunciar os abusos que estão sendo cometidos. Agora, o que me deixa mais revoltada é essa horda de isolacionistas dizendo que para resolver o problema da pobreza, da fome, do desemprego, basta que o governo conceda o auxílio emergencial. É quase como se tivesse assim uma caixinha mágica infinita de dinheiro, tipo o gênio da lâmpada, assim, concedeu uma caixinha que fica jorrando dinheiro e aí o governo vai de lá e distribui o dinheiro para os pobres. Mas infelizmente não é assim que funciona na vida real. E se você, meu querido amigo, ainda não entendeu o perigo que essa narrativa esconde, eu vou citar o nosso amado presidente, aquele que está sempre coberto de razão, um homem que jamais passará frio. Bolsonaro: quanto mais gente vive de favor do Estado, mais dominado fica. O que nós temos de mais sagrado é a nossa liberdade. Parte da imprensa deturpou quando falei como é fácil ter uma ditadura no Brasil. No ano passado, naquela sessão que vazou. O pessoal vai devagar tirando seu ganha-pão. Você passa a ser obrigado e ser sustentado pelo Estado. Tem governador agora que está falando em auxílio emergencial. Querem fazer o Bolsa Família próprio.
Quanto mais gente vivendo de favor de Estado, mais dominado fica esse povo. Palmas! Palmas para este homem! Com menos pessoas trabalhando, menos riqueza é gerada, menos impostos são pagos, menos dinheiro nos cofres do Estado. É uma matemática bem simples, na verdade. Não precisa ser nenhum gênio para chegar nessa conclusão. E foi por isso que os governadores aí deste Brasil de meu Deus aumentaram o ICMS sobre o diesel, porque afinal de contas eles precisam pagar o salário do policial que vai invadir a sua casa para acabar com a sua festinha de aniversário, que vai te impedir de abrir o teu comércio, a tua loja, que vai confiscar as tuas frutas da banquinha, enfim, a professora que vai dar aula online enquanto faz turismo pelo Brasil. Essa gente precisa receber, né? Tudo pelo seu bem. Tudo pela saúde do seu filho, pode confiar. E essa mesma lógica a gente também pode aplicar à extrema imprensa, que eu tanto amo. Coraçãozinho pra vocês. Por acaso, vocês viram aí algum veículo da grande mídia criticando as medidas autoritárias do seu calcinha tochada? Será que, quem sabe, talvez por acaso, isso tenha a ver com 70% de aumento de verba para a publicidade? Não sei, foi só uma ideia que passou assim na minha cabeça. Pensa um pouquinho, de onde vem o dinheiro deles? Custa caro manter toda aquela estrutura, né? E a venda de revistas, tanto impressa quanto online, caiu mais que peito de mulher que teve 8 filhos, meu bem. Será que talvez, quem sabe, por acaso, aqueles anúncios das empresas estatais como Caixa, Petrobras, Correios, estão fazendo falta para esse pessoal? Será que se o Bolsonaro continuasse assim, despejando dinheiro dos cofres públicos aí nesses jornais, revistas e emissoras de televisão, será que a narrativa seria diferente? Falando em calcinha rala-tchan, hoje, meu amigo, lá na Lesp vai rolar a eleição para a presidência. E assim, né? O Major Meca falou que meio que se ele for eleito, talvez ele possa pautar o impeachment do Dória. Então, se eu morasse em São Paulo, eu iria para lá fazer uma pressão nos deputados. Fica a dica. Mas enquanto o assunto mais importante do dia foram as mega manifestações da população brasileira lutando pela sua liberdade, precisa dizer 1000 vezes porque tava meio deturpado. Bom, enfim, a imprensa estava noticiando o quê? A saída do ministro da Saúde. Olha só a coincidência, bem no mesmo dia. Cortina de fumaça, não sei por que eu falei isso. Só que o próprio ministro deu a seguinte declaração: "Não estou doente e continuo no cargo", diz ministro Pazuello. E agora, como é que fica? É fake news da Globo? É fake news do bem? Não é fake news? Quem é que tá mentindo nessa história toda? Fico confusa. E por falar em grande mídia e notícias e boatos, sabe o que eu não vi? Os grandes veículos de mídia noticiando que um deputado levou spray de pimenta na cara e que 8 pessoas foram presas pelo motivo de... Na verdade, ninguém sabe o motivo até agora. Troquem o deputado André Fernandes por Marcelo Freixo e vejam a mágica acontecer. E isso, meus amigos, aconteceu lá no Ceará. Pois é, neste mesmo Ceará, onde a polícia viu avançar sobre eles a tal retroescavadeira da democracia. Que coisa, né? Provavelmente essas mesmas pessoas que foram presas pela polícia são aquelas que sempre defenderam a corporação. Nada como um dia após o outro. E já que estamos falando aqui em polícia, eu lembrei de um outro caso de um policial que é deputado, o Daniel Silveira, que dessa vez ele vive assim, um caso de inovação judicial, ou seria malabarismo constitucional, criatividade forense. Bom, enfim, após a criação do mandado de prisão em flagrante, agora nós temos a prisão domiciliar preventiva. É muita inovação, eu não consigo me acostumar com isso nunca. E isso porque o nosso querido amigo amado, o xerife Xande, diz que o deputado Daniel pode ir para casa.
usando tornozeleira eletrônica e também não usando as redes sociais, né? Mas ele pode pelo menos viajar para Cuba. Ah, não, desculpa, gente, eu confundi. Quem podia viajar para Cuba era o Lula. Afinal de contas, fazer um vídeo dando opinião na internet é infinitamente mais perigoso do que desviar dinheiro dos cofres públicos para financiar narcoditaduras ao redor do mundo. Totalmente compreensível. Assim como também ficou totalmente normal nesses tempos de pandemônio mandar as pessoas ficarem em casa enquanto eu alugo uma ilha particular para fazer uma festa ou faço trilhas no meio da mata sem máscara. E por favor, não me entenda mal, dona Bruna Marquezine. O problema não é a sua festa, o problema não é você estar sem máscara no meio do mato. A gente só acha que a lei meio que devia ser igual para todos e que o mesmo direito que tu tem de fazer essas coisas deveria ser estendido para toda a população. A gente só acha isso. O problema, dona Bruna Marquezine, é a sua hipocrisia. O problema é que a polícia está prendendo pessoas por realizar festas de aniversário, que aliás tinha muito menos gente do que aí na tua ilha. Pois é, isso é um problema. O problema é que a lei deveria ser igual para todos, que a Constituição não deveria ser rasgada, que as pessoas deveriam ter o direito de ir e vir, de comprar o que quisessem no mercado, de fazer a sua festa de aniversário, de trabalhar, enfim, de viver. E é por isso que o povo foi às ruas ontem, numa manifestação muito democrática, com pessoas honestas, trabalhadoras, lutando pelos seus direitos, sem violência, sem quebra-quebra, sem confusão. Esse é o povo brasileiro lutando pela sua dignidade. É isso que aconteceu e não adianta tentar distorcer. Tá todo mundo entendendo o que tá acontecendo. Parabéns para todo mundo que foi pra rua ontem. Vocês representaram. E por hoje era só isso mesmo, turminha. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. E se vocês acham que de alguma forma essas informações são importantes, me ajuda curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de WhatsApp. Dá uma verificada na inscrição. Se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Fui!